Tudo bom, pessoal? Então, vamos aprender hoje como efetuar a conversão de qualquer base para base decimal. Mas, primeiramente, vamos falar sobre a notação posicional. Notação posicional, nós podemos utilizar a fórmula a qual está generalizada abaixo, onde nós temos o D, o nosso dígito, na base dele, né? Na n-1, na verdade, o D é o nosso dígito na sua posição, vezes a nossa base no n-1, que é a nossa base elevado na sua posição na -1. E assim a gente pode generalizar. Para ficar mais claro, vou demonstrar com um exemplo de 2.754 na base 10. Como a gente pode fazer a abertura desse número? Nós fazemos ali, primeiro vamos representar e achar nossas posições, né? O 4 está na posição 0, o 5 na posição 1, o 7 na posição 2, o 2 na posição 3. Então, como que a gente faz? A gente pega 4, multiplica pela nossa base, no caso aqui a nossa base é 10, onde o 10 é elevado na posição onde se encontra o 4, no caso posição 0, mais o quê? Mais 5 vezes a nossa base, novamente 10, 10 elevado ao quê? Na sua posição do número 5, que é 1, mais 7 vezes 10 elevado na posição do número 7, que é 2, mais 2 vezes 10 elevado na posição do número 3, que é 3. Ou seja, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter todo número elevado na zero igual a 1, né? Então 4 vezes 1, 1. 5 vezes 10, 50, mais 7 vezes 10 ao quadrado, que é 100, né? 700, mais 2 vezes 10 elevado ao cubo, que é 1000. Então, fica 2000. Dá o nosso número 2.754. Então, 2.754 na base 10. Mas agora vamos para a parte que interessa, que é as nossas conversões. Como que a gente vai representar qualquer base B? Pode ser uma base binária, que é 2, né? Uma base octal, que é 8, e uma base hexa, que é 16. Transformar essas bases para a base decimal, ou seja, para a base 10. Nosso primeiro exemplo é uma conversão de base binária para a base decimal. Novamente, nós temos o quê? Coloquem para vocês não se perderem a posição de cada um dos dígitos de vocês. Dígito 1, posição 0. Dígito 0, posição 1. Dígito 0, novamente, posição 2. Dígito 1, posição 3. E o último dígito 1, posição 4. Então, como que a gente faz? 1 vezes a nossa base, né? Que no caso é nosso 2, ali, nossa base decimal 2, elevado na posição do nosso dígito, na posição 0. Mais 0 vezes 2 elevado na posição do nosso dígito, no caso 0 ali, que é 1. Mais 0 vezes 2 elevado novamente na posição do nosso dígito, 2, mais 1 vezes 2 elevado na posição do dígito 3, e por fim, 1 vezes 2 elevado na posição do nosso dígito 4. Então nós vamos ter o quê? Todo número elevado na zero é igual a 1, né? Então 1 vezes 1, 1. Todo número que é multiplicado por 0 é 0. Novamente 0. 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado na 3 é 8, né? Vezes 1, 8. 2 na 4, 16. Então, somando, o nosso 16 mais 8, 24, mais 1, 25. Ou seja, o número que a gente representa na base binária 1, 1, 0, 0, 1, lembrando na base 2, é igual a 25 na base 10. Indo para o nosso segundo exemplo. Agora vamos representar o quê? Nós vamos representar o número 7574 na base 8, que é base octal, lembrando. Qual que é o valor dele na representação da base 10? Novamente, para vocês não se perderem, aconselho a fazer o quê? Colocarem a posição de cada dígito. Dígito 4 na posição 0, dígito 7 na posição 1, dígito 5 na posição 2, dígito 7 na posição 3. Então, como que a gente faz a abertura para encontrar o nosso respectivo valor na base decimal? 4 vezes 8 elevado à posição de seu dígito, mais 7 vezes 8 elevado na posição de seu dígito, no caso 1, né? Mais 5 vezes 8 elevado na posição de seu dígito 2, mais 7 vezes 8 elevado na posição de seu dígito 3, ok? Então, nós vamos ter o quê? Todo número elevado na zero é igual a 1, então 4, né? Mais 7 vezes 8, 56, mais 8 vezes 8 é 64 vezes 5 dá 320,
64 vezes elevado ao cubo, desculpa, 8 elevado ao cubo, né? Se não me engano, 512 vezes 7, que dá 3.584. Então, somando tudo isso, nós vamos encontrar o valor 3.964. Ou seja, o número 7.574 na base 8, na base octal, é igual ao número 3.964 na base 10. Por fim, nosso último exemplo, nós temos agora o quê? Nós temos o nosso número AC2 na base hexadecimal, ou seja, base 16. Qual que é a sua respectiva representação na base decimal, ou seja, base 10? Novamente, para vocês não se perderem, coloquem a posição de cada dígito. 2 na posição 0, C na posição 1, A na posição 10. Lembrando como que a gente faz. 2 vezes 16, que é a nossa base hexa, né? Elevado à posição do seu dígito, 0, mais C vezes 16 na posição do seu dígito 1, mais A vezes 16 na posição do seu dígito 2. Lembrando que, da tabela hexa, sua conversão para decimal, A em hexa é igual a 10 em decimal, B em hexa é igual a 11 em decimal, C em hexa é igual a 12 em decimal, D em hexa é igual a 13 em decimal, E em hexa é igual a 14 em decimal, e por fim, 15 em hexa é igual a... Desculpa, F em hexa é igual a 15 em decimal. Lembrando A10, né, B11, C12, D13, E14 e F15, que é a representação em hexa para decimal. Então a gente faz o quê? Efetuamos a nossa substituição de C e do A por os seus respectivos correspondentes em decimal. Fica como? 2 vezes todo número elevado a 0 igual a 1, né? Mais 12 em hexa, né? O nosso C, na verdade, é igual a 12 em decimal, 12 vezes 16, mais o nosso 10, que é a representação de A em hexa, vezes 16 ao quadrado, que é 256. Então, nós vamos ter o quê? O número 2.754. Ou seja, AC2 em hexadecimal, base 16, é igual ao quê? 2.754 na base decimal. Espero que tenham gostado, pessoal. Depois virá mais videoaulas do nosso conteúdo.